Há um tempo atrás, eu conversei com uma irmã de outra cidade que trabalha há muito tempo e tem uma certa experiência com o ministério infantil. E ela me contou uma verdade um tanto quanto chocante que eu passei a perceber nas igrejas que frequento, nas congregações da Igreja de Cristo que passo por aí. Ela me disse que a igreja ainda não aprendeu a acolher as crianças, como as crianças deveriam ser acolhidas. E ela completou dizendo: Você já percebeu que quando chega uma família, os irmãos saúdam o pai de família, saúdam a mãe de família, mas ninguém saúda a criança, como se a criança não existisse. Ela disse: Você já percebeu que isso acontece em muitos lugares? Você pode perceber que todo domingo isso acontece. É claro que há pessoas que têm uma atenção para com o filho, né? Para com os filhos, as crianças. Mas ela disse: perceba que esse efeito acontece em toda congregação que você visitar. E aí o que acontece? Às vezes, uma família participa de um culto de oração ou de alguma atividade da igreja. E aí nós dizemos assim: neste culto veio 20 pessoas e não contabilizamos as crianças, como se as crianças não existissem. Interagimos muito bem com o pai de família, com a mãe de família, mas às vezes os anos passam e nunca procuramos desenvolver sequer uma conversa com a criança, com o filho daqueles irmãos. Então ela disse: temos aqui um problema, porque ignoramos as crianças durante os anos de sua formação na igreja. E sabe quando corremos atrás delas? Quando elas fazem 13 anos. Quando fazem 13, 14 anos, a gente começa a correr atrás delas, perguntando: e aí, é hora de se batizar, né? Hora de aceitar Jesus como Salvador de sua vida. Então veja, isso está errado. Ela me contando, né? Ignoramos a criança durante 13 anos da vida dela. Quando ela faz 14, a gente procura ela para ser batizada. Então a igreja precisa aprender a acolher bem as crianças. E quem é que pode nos ensinar? Jesus Cristo. Essa história do encontro de Jesus com as crianças nos ensina a acolher as crianças como Jesus acolheu as crianças, porque na avaliação de Jesus, uma criança é um professor. Na avaliação de Jesus, uma criança pode nos ensinar muito. Porque o tipo de coração que uma criança tem é um tipo de coração que é um terreno fértil para que o reino de Deus ocupe lugar de honra em nossa vida. Na pregação de hoje, vamos falar sobre o encontro de Jesus com as crianças, um encontro realmente diferente, focando na humildade do coração da criança e como essa humildade pode ser aprendida por nós para que o reino de Deus realmente faça diferença em nossa vida. No capítulo anterior, de Marcos capítulo 10, vemos que Jesus curou uma criança, curou um menino endemoniado. No capítulo 10, quando os discípulos começaram a discutir sobre quem era o maior, Cristo colocou uma criança no meio deles e começou a instruí-los acerca do que precisava falar para eles e acerca do que eles precisavam aprender. E agora, no texto-alvo da nossa discussão, nesse encontro de Jesus com as crianças, Jesus ele se encontra no momento decisivo do seu ministério. Ele já tinha decidido ir para Jerusalém para sofrer, para ser crucificado, escarnecido, morrer na cruz e ressuscitar. E ele conta esse seu plano para os discípulos. O clima é de tensão. Jesus está se aproximando da cidade santa, cidade que tem o costume de abater profetas. Estamos chegando aqui numa fase crucial do ministério de Jesus. E ele tinha todos os motivos do mundo para estar bem concentrado nessa missão e deixar de lado as crianças. Inclusive, os discípulos interpretaram assim.
Os discípulos queriam que as crianças não incomodassem Jesus. Diz, olha, o Senhor Jesus não tem tempo para as crianças. O Senhor Jesus tem uma missão. O nosso mestre quer ir para Jerusalém. Então, nada dessas criancinhas sujas e catarrentas virem aqui atrapalhar. Que a gente imagina a cena na nossa cabeça, crianças bem limpinhas, né? Limpinhas, cheirosinhas, maravilhosas, querendo ir até Jesus. Ah, não é assim não, tá? Jesus estava passeando no meio de um país que era pobre, no meio de estrutura, de falta de saneamento, condições muito precárias. Então eram criancinhas mal vestidas, eram criancinhas sujas, criancinhas catarrentas, que estavam se aproximando de Jesus. E os discípulos dizem, não, começaram a afastar as crianças. E a Sagrada Escritura diz que Jesus ficou indignado. Jesus ficou com raiva. Os evangelhos mostram Jesus ficando indignado com algumas coisas. Por exemplo, quando ele vê que o templo virou um mercado no pátio dos gentios, ele fica indignado, faz um chicote e expulsa aquelas pessoas, os cambistas, os comerciantes de lá. Nós vemos isso. Vemos também Jesus ficando indignado com a dureza de coração dos fariseus em certos momentos. Mas esse texto aqui é especial, porque mostra Jesus ficando indignado com a recepção inadequada das crianças. Jesus indignado diz, não, deixe as crianças vir a mim. Eu tenho tempo para as crianças. Eu tenho tempo para conversar com as crianças. Eu tenho tempo para estar com elas. Deixe elas vir até mim, porque eu quero abençoá-las. Eu quero tocar nelas. Eu quero impor as minhas mãos sobre eles. Eu quero abençoar essa turminha. E aí Jesus repreende os seus discípulos e apresenta o motivo. Olha só o versículo de número 14. Por que Jesus acolhe as crianças? Porque dos tais é o reino de Deus. O reino de Deus na Sagrada Escritura diz respeito ao governo de Jesus. Todas as vezes que você lê reino de Deus, esse reino de Deus se refere a um governo, a um domínio de Deus sobre o coração humano. E no versículo 15, Jesus complementa dizendo, em verdade vos digo, quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Quem é que recebe o governo de Jesus sobre a sua vida? Para que Jesus de fato controle a sua vida, que tome as rédeas do seu destino e guie você. Quem é o tipo de pessoa que tem um coração aberto para o reino de Deus? É justamente a pessoa que acolhe o reino de Deus como uma criança. E aqui nós precisamos olhar para duas coisas muito importantes. Duas características do coração da criança que Jesus quer chamar a nossa atenção aqui. A primeira delas, a criança possui facilidade para aceitar a condução dos outros. O texto começa dizendo que essas crianças foram trazidas. As crianças não foram correndo até Jesus. As crianças foram trazidas por adultos. Foram trazidas pelos seus pais, foram trazidas pelos seus avós, pelos seus tios, pelas pessoas da comunidade. Essas pessoas trouxeram as crianças e elas aceitaram ser conduzidas até Jesus. A pessoa que entra no reino de Deus é a pessoa que aceita ser conduzido por outros. A criança facilmente aceita ser conduzido pelos pais, pelos avós, pelos professores. As crianças não têm vergonha de aceitar a direção de alguém mais experiente, mas nós adultos temos. Nós temos dificuldade de aceitar a direção dos outros, a correção dos outros. Nós temos a dificuldade de ser conduzidos por outras pessoas, porque nós já tivemos muitas decepções na nossa vida. Isso fez com que criássemos uma certa desconfiança para com as pessoas. E nos relacionamos com as pessoas já pensando, qual é a hora que essa pessoa vai me trair?
Qual é a hora que essa pessoa vai me decepcionar? Qual é a hora que essa pessoa vai me ferir? Então, pelo fato de termos acumulado muitas decepções ao longo da vida, aprendemos a ficar na defensiva. E o nosso relacionamento com as pessoas acaba sendo danificado. E aí uma pessoa que está constantemente na defensiva entra na igreja. E aí quando entra na igreja, muitas vezes tem dificuldade para trabalhar para Cristo em conjunto no ministério específico. Por que tem essa dificuldade? Porque ela se encontra na defensiva. Ela se encontra nessa defensiva e aí tem certa dificuldade de ser aconselhada pelos outros. Tem certa dificuldade de ser auxiliada, de ser ajudada. Tem pessoas que têm dificuldade de ser servidas por outras pessoas. Tem pessoas que têm dificuldade de receber a direção, de receber aconselhamento, de ser ensinada por certas pessoas. Outros têm dificuldades de receber uma visita. Certo? Então, pelo fato de criarmos meio que esse mecanismo de defesa, isso dificulta o avanço do reino de Deus em nosso coração. Porque o reino de Deus avança em nosso coração a partir da mútua edificação. Eu edifico você pelo meu serviço a Cristo e você me edifica pelo seu serviço a Cristo. E a partir dessa mútua cooperação é onde todos, de fato, são auxiliados, onde todos começam a crescer. Então, observando esse texto de perto, percebemos que as crianças não apresentaram nenhuma dificuldade para serem conduzidas por outros. As crianças aceitaram ser conduzidas por outras pessoas até Jesus. E você também precisa fazer o mesmo. Nós também precisamos aceitar ser conduzidas por um irmão mais experiente, aceitar um conselho de alguém, aceitar receber um tipo de visita, um tipo de serviço, um tipo de assistência. É necessário ter esse coração aberto para, de fato, o reino de Deus florescer em nosso coração. Isso não se trata de ingenuidade, tá? Não é ingenuidade e nem confiança cega. Esse é o meio que Cristo estabeleceu para proporcionar entradas no seu reino. Porque se você não confiasse em uma pessoa que estivesse ensinando a palavra para você pela primeira vez, você nem estaria aqui hoje. Para você ser evangelizado por alguém, é necessário que exista uma certa relação de confiança no que a pessoa está dizendo. Se a pessoa ficar na defensiva o tempo todo, de fato, não tem como nem a pessoa entrar no reino de Deus. E para a pessoa entrar no reino de Deus e na dinâmica, é necessário entender que existe essa mútua cooperação, essa mútua edificação, onde precisamos desenvolver essa facilidade de aceitar a condução dos outros. Segunda característica importante agora, que pode ser encontrada no coração da criança, de acordo com essa passagem. A criança possui facilidade para aceitar o acolhimento de Cristo. As crianças foram conduzidas por outras pessoas a Cristo e aceitaram o abraço dele. Aceitaram a bênção de Jesus. No versículo 16, o texto diz que Jesus tomou-as nos braços, colocou as mãos sobre elas, tocou, abraçou, abençoou. E aquelas crianças aceitaram. Aceitaram o abraço de Jesus, aceitaram o afeto e o acolhimento de Jesus. Quando os pais, os avós, os parentes trouxeram as crianças para Jesus, elas não ficaram assim: quem é esse camarada barbudo? Eu não conheço ele. Por que eu devia chegar perto dele? Elas não ficaram assim. Quando as crianças foram trazidas a Jesus, aceitaram a bênção de Jesus, aceitaram o abraço de Jesus, aceitaram ter um relacionamento vivo e dinâmico com o Mestre. Apesar de não conhecê-lo, as crianças estavam vendo Jesus pela primeira vez, mas já se entregaram a Cristo como se conhecessem Jesus há bastante tempo. Então a criança, ela possui essa facilidade, a facilidade de aceitar acolhimento.
Nessa história, vemos as crianças aceitando o abraço de Jesus. Elas não demonstraram ter medo de se aproximar de Jesus. Elas não apresentaram nenhum desconforto ao receber o abraço e o acolhimento dele. Nós também precisamos aprender a ter esse coração acessível, esse coração aberto, pronto para acolher Cristo, para receber a sua bênção, para receber o seu afeto, o seu amor, a sua graça. Não devemos ter medo de nos aproximar de Jesus e receber o seu abraço, porque ele nos ama. Eu preciso enfatizar este ponto, porque muitas pessoas enxergam Jesus como um ser distante. Jesus é um ser muito distante, ele está nos céus, então ele está longe de mim. Jesus é Deus, eu sou homem. Então, se eu sou homem, ele é Deus, ele está nos céus e eu aqui, então ele é uma pessoa muito distante. Então, pelo fato dele ser uma pessoa muito distante, pelo fato de ele ser Deus, alguém que está em outra prateleira, então como é que eu vou me achegar a ele? É aí onde nasce, por exemplo, essa dificuldade de criar a doutrina até da intercessão dos santos, né? Então vamos pedir para os santos, por quê? Porque os santos são homens iguais a nós. Jesus é Deus, não vamos direto a Jesus. Então até essa doutrina da intercessão dos santos, ela ganha espaço no coração de quem ainda não aprendeu que Jesus é acessível. Jesus é acessível. Você pode chegar até ele. Você pode, de fato, ir até os braços de Jesus. Ele nos ouve, ele nos acolhe, ele tem tempo para nós. Quando ninguém mais tem tempo, ele tem tempo. E nós precisamos desenvolver esse coração, tirar essa ideia que está impregnada em nós e que Jesus é um ser muito distante. Na verdade, ele está conosco, todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é atencioso para conosco, acessível, aberto, abençoador, acolhedor, afetuoso. E as crianças acreditaram nisso. Se você acredita que Cristo é distante e severo, é a pessoa que está nos céus anotando todos os seus pecados, para um dia te condenar, cobrar de você e te lançar no inferno, se você tem essa imagem acerca de Jesus, você jamais vai fazer parte do reino dele. Você jamais vai conseguir servir a Cristo com alegria e com gratidão no coração. Mas as crianças não acreditaram que Jesus era distante e severo. Acreditaram que ele era acessível. Era alguém que posso chegar para receber uma bênção, para receber um abraço, para receber palavras motivadoras, eu posso me achegar. E as crianças se entregaram a Cristo dessa maneira. E sabe qual a boa notícia dessa história? A boa notícia é que Cristo continua tendo essas qualidades. Jesus não teve tempo para a criança, ele teve tempo para as crianças, foi acolhedor para com elas. Se Jesus é afetuoso e acolhedor, ele continua sendo afetuoso e acolhedor para conosco, porque a Sagrada Escritura diz que ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. E sempre. Então ele continua não somente acolhedor para as crianças, mas para todo aquele que o Senhor nosso Deus chamar. Antes de Jesus ir para a cruz, ele disse: quando eu for levantado da terra, atrairei todos para mim. E hoje ele continua atraindo multidões. Por quê? Porque ele continua acolhedor, manso, humilde, gentil. De modo que nós temos um mestre pelo qual nós podemos conseguir bênçãos, temos um mestre que nos escuta, que nos ouve. Eu me lembro de um irmão em que estava conversando com ele e ele disse: olha, eu tinha muitos problemas mentais, certo? Eu vivia muito assim, perturbado. E aí o que aconteceu? Quando eu aprendi que Jesus é aquele que ouve os meus problemas, ele é aquele que me acolhe, ele é aquele que me ama, ele é aquele que me dá atenção e que não está distante de mim, na verdade, a uma oração de distância, nossa, tudo mudou no meu tratamento. Ia para psicólogo sempre, sempre, sempre. Aí o que eu aprendi? Eu aprendi que Jesus está acessível a mim.
A distância de mim para ele é uma oração. E aí, quando eu busquei Jesus, eu descobri que eu tenho um psicólogo dos psicólogos. Nossa, como isso favoreceu meu tratamento. Nossa, como isso me deu um descanso mental, uma saúde mental e me deu liberdade. E aí ele disse para mim: hoje, graças a Deus, eu tenho uma mente sã, porque descobri que Jesus é acolhedor, manso, humilde, ele me ouve, eu posso me achegar até ele. Isso para mim foi libertador. Com essas palavras, eu não estou querendo dizer que se você está em um tratamento psiquiátrico ou psicológico, que você abandone tudo e fique somente orando a Jesus, né? Não é isso que estou querendo dizer. Se você está em tratamento, continue o tratamento, mas sabendo que em Cristo você encontra todos os remédios. Em Cristo você encontra a solução. Em Cristo você encontra um aporte para continuar o tratamento e ter resultados ainda mais efetivos. Por fim, essa história do encontro de Jesus com as crianças serve para nos comunicar essas duas realidades. Essas duas realidades de que, se queremos entrar no reino de Deus, precisamos desenvolver essas duas facilidades. Aceitar sermos conduzidos por outras pessoas, certo? No nosso trabalho, no nosso ministério, no serviço a Cristo. Nós precisamos uns dos outros para sermos conduzidos a Jesus. Então, aceitar essa realidade. E além de aceitar essa realidade, aceitar o próprio coração de Jesus. Disposto, amável, afetuoso, para assim termos uma vida mais leve. E é com essa vida leve, com o coração de Jesus no nosso coração unido ao dele, onde vamos aprender também a acolher as crianças, como elas merecem ser acolhidas, transformar essa realidade, para não somente ir atrás da criança quando ela está em idade, é pronta para ser batizada, né? Mas para a gente desenvolver uma relação, não somente com pai e mãe, mas também com as nossas crianças. Que Deus nos abençoe e nos dê essa mentalidade de Jesus, essa mentalidade de Jesus para olhar para as nossas crianças, para que assim aprendamos a ter o mesmo coração que elas têm. Um coração que se entrega a Cristo e aceita a condução dos outros.